como, o assunto estava muito bom, a gente tinha encerrado, mas nós vamos continuar mais um pouco para trazer muito mais conteúdos para você. E para começar essa segunda parte, essa continuação, essa emenda com a outra parte, eu quero iniciar com uma frase, que é uma frase que eu carrego muito comigo e que eu acredito que todos nós deveríamos carregar. Só que temos que tomar cuidado, porque ela pode ser boa ou ruim. É assim, uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 pessoas que só têm interesse. Só que a crença ela pode ser boa ou ruim. E aí, Patrícia, como fazer com essa pessoa que tem essa crença, seja boa ou ruim? Ela pode tirar proveito se for boa. E se ela entender que assim, ela tem o desejo de mudar, procurar profissionais que possam ajudá-la, né? Bem, o meu pai, quando eu era pequena, desde muito pequena, eu sempre tive o desejo de estar na área da saúde. E meu pai falava que não, eu podia tudo, porque eu dava conta. E a minha mãe, com muito medo, ela falava assim, não, mas é muito difícil você passar na medicina. Aí meu pai falava assim, bom, alguém tem que passar, por que não pode ser ela? Aí a minha mãe, tá, mas e se conseguir? Você já pensou se alguém morre na sua mão? Falei, mãe, eu vou ter estudado pra fazer isso, né? E assim, eu não sou Deus, então se acontecer não é uma situação que eu provoquei. Então ali, eu acredito que foi instalado de que eu não poderia ser médica. E assim, depois eu fui trabalhar com dentista, fui pro Japão. Quando eu voltei, falei, tá, não vou mais conseguir mesmo ser médica. E resolvi fazer fisioterapia. Mas eu me encantei e hoje eu acredito que com o que eu trabalho, a gente pode sim mudar histórias e tratar dores, tratar várias coisas que incomodam. É muito bom a gente falar, e é importante falar nisso, que a cura não somente da doença ou das crenças vem muito com o que nós sentimos, né? Porque as pessoas falam, então se pensamento positivo cura a doença, se pensar que eu estou curado, eu não vou para o médico, não vou procurar remédio, eu não vou procurar fazer tratamento. Mas engana-se que a cura é somente tirar a doença, né? É o que você vai utilizar ou aprender através daquela doença, seja física, seja espiritual, que você está tendo. Porque o que é ser curado? A gente não encontra a homeostasia. A homeostasia não existe, o equilíbrio perfeito. Mas dentro de uma cura, de uma busca por algo melhor, a gente tem que tentar equilibrar todas as áreas. E como explicar para as pessoas, principalmente para aqueles que têm uma certa dificuldade em entender que realmente acreditar naquilo que você realmente é, como explicar para essas pessoas que o que eu tenho aqui, o que eu carrego aqui pode sim me curar fisicamente, pode me curar de uma patologia, mas pode fazer com que eu aprenda muito mais e utilizar talvez a minha doença para potencializar a vida de outras pessoas. Na verdade, a doença, ela vem como um sinal de que algo não está bem, que eu estou me desviando da minha missão, do meu propósito. Então, aquele sinal faz com que eu tenha uma atenção, um cuidado. E a partir disso, a gente pode, através desse diagnóstico ou através desse conflito, a gente mudar sim a nossa vida e a vida dos outros. Em 2010, eu tive um diagnóstico de macroadenoma de hipófise. É um tumor no cérebro e a hipófise ela é a glândula mestre de toda a parte hormonal. E na época, um ano antes, eu trabalhava numa clínica e ela fechou, o meu casamento não estava bem, então foi um reflexo de tudo que eu estava vivendo. Acho que eu não estava me sentindo à altura, porque a profissional, né, a empresa tinha fechado, meu casamento não estava bom. Então tudo isso fez com que a hipófise se desregulasse, liberando mais, por exemplo, GH, que é o hormônio do crescimento, para mim me sentir à altura de tudo aquilo. E é legal você tocar nesse ponto. Num episódio que nós gravamos com o Renan,
ele fala da divisão do espírito, né? E tem a questão da psicossomática, né? E quando a gente não está bem, a gente gera uma doença física. Eu estou mal espiritualmente, não consigo conquistar os meus objetivos, e conforme eu vou trazendo aquilo para dentro, me fechando dentro de uma dor, que é aquela dor que às vezes não é física, que você não sabe de onde vem, você só sente, né? Existem dores que você só sente, você teve o diagnóstico, não sei falar o nome da doença, na hipófise. Nós sabemos que a hipófise é glândula mestra, libera GH, e é através dela que o nosso corpo começa a se desenvolver, saber se nós vamos ter alguma patologia ou não. E como que é, depois de descobrir que através de um problema espiritual ou emocional, encare como quiser, você desenvolveu uma patologia que poderia te gerar vários transtornos? Na verdade, a gente sempre fala que o corpo começa a adoecer na parte energética. Nós somos seres energéticos, nós temos corrente elétrica. Então, ali começou a falhar. E a doença foi só uma manifestação daquilo que eu estava vivendo. Então, eu falo, em nenhum momento eu excluo a medicina convencional, porque é ela que me fez chegar até aqui. Só que assim, a gente precisa complementar com outras técnicas, com outras formas de tratar aquilo que cada um desenvolve. Eu já tinha começado o curso de microfisioterapia e através dos professores que eles conseguiram fazer com que eu tivesse consciência do que eu estava vivendo para que eu pudesse escolher. Ou eu me voltava para ser vítima, ou eu falava, não, peraí, chega, né? Já sofri demais e bola para frente. E vitimismo é algo que, se a gente for aprofundar, nós vamos ficar mais umas 2 horas aqui, vamos ter que parar outro episódio. Mas o vitimismo é algo que está muito junto da crença limitante, né? A gente fica, eu não consigo, eu não posso, é por causa daquilo, é por causa disso, é por causa do outro. Então, quando a gente entende que o vitimismo não pode fazer parte da nossa vida, a gente começa a caminhar mais em busca daquilo que a gente deseja. A medicina convencional, ela não existe à toa. Não existe à toa. Ela existe porque, pensando enquanto cristão ou pensando enquanto parte racional, ela existe para que cure as doenças e para que venham os cientistas e estudem para que seja curado. Mas os próprios médicos, em alguns casos, eles pedem a presença da família, eles pedem que as pessoas fiquem próximas para que aquele afeto, aquele carinho possa fazer com que a pessoa morra mais tranquilamente. Mas em diversos casos acontece de quando a família se aproxima e como se um milagre para quem acredita e para quem não acredita, como se algo inexplicável acontecesse, aquela doença vai embora, desaparece. E sendo assim, olha como é importante a gente entender que aquilo que eu penso, eu sou. A gente volta lá no episódio que a gente gravou, porque não adianta só pensar, tem que sentir, ver, visualizar, entre outras coisas. E nisso tem uma frase de Julius Verne também, que eu já citei ela outras vezes em alguns vídeos, que aquilo que eu penso, outro faz. Aquilo que eu quero, outro faz virar realidade. Não sei se é exatamente assim, mas é o sentido da frase que ele quis dizer. Porque aquilo que eu penso, outro faz, outro torna real, porque eu fico no vitimismo. Então, de que adianta eu pensar, eu pensei hoje que eu ganhei R$1 milhão, amanhã eu não tenho R$1 milhão. Você precisa começar a traçar os objetivos, as metas, e para poder alcançar. E Julius Verne, ele vem falar exatamente isso. Cara, se você pensa que você comece a fazer, senão o outro vai realizar. Hoje já existe a física quântica, né, com muito mais estudos. Tudo aquilo que eu penso, eu gero uma vibração. Então, e essa vibração, ela está disponível como uma antena de TV, de rádio, de celular. Ela está disponível para quem quiser acessar. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, eu pensei em fulano, daqui a pouco a pessoa ligou, ou olha, nossa, aquela ideia era minha, e outra pessoa foi lá e fez. Se está disponível para você, é para você fazer. Então, não deixe para o outro aquilo que é seu de presente. A vibração, vou citar mais um livro.
vou citar mais um livro que é do Padre Reginaldo Manzotti, que é O Poder do Oculto. Ele fala no livro dele sobre a vibração, que exatamente como a física quântica fala, né? Tudo que a gente pensa gera uma vibração. E lá ele fala sobre vibração, explicando que não existe vida linear. Ninguém nunca vai ter uma vida linear. Porque ser linear na vida é ser uma vida com marasmo, né? Monótona, parada. Que todas as vibrações elas vão para cima e vão para baixo. Ou seja, nós vamos ter momentos muito bons, momentos ruins. E talvez o momento ruim seja aquele que você teve a ideia, gerou vibração e não deu o primeiro passo. E não caminhou. Deixou que aquilo que sua mãe involuntariamente falou para você que você não deveria fazer, não fez medicina porque a mãe falou que a gente não teria capacidade, ou não foi ser um jogador de futebol, enfim, aquilo que você deseja, não fez porque alguma pessoa disse, você pensou, gerou vibração e achou que a vida ficaria ali parada, que a vida do jeito que tá bom. Será que tá bom? Quando gerar a vibração, vá e faz. Não fique só no campo do pensamento. E de novo, algo que eu tenho falado muito em conversas e em vídeos. Não seja prisioneiro do seu pensamento. E Patrícia, para a gente ir caminhando para o fim, senão a gente fica mais umas 4 horas aqui conversando, o que você teria para falar para as pessoas em questão das crenças limitantes hoje? Algo assim que, com a primeira atitude para quebrar as crenças limitantes, e como eles conseguem fazer isso se eles não tiverem nenhum outro tipo de recurso, somente o recurso da vontade? Bom, em primeiro lugar, quem está ouvindo tudo isso já tem algo a ser trabalhado, porque provavelmente algo fez sentido para você. Então, busque ajuda. Se você não está conseguindo fazer algo que você deseja sozinho, busque ajuda. E depois, para mudar, precisa ter o desejo de melhorar. Então, a nossa vida é como um ritmo cardíaco. A gente tem os altos e baixos. A gente precisa se adaptar entre esses dois extremos. E, assim, a gente está sempre tentando evoluir, crescer, melhorar. Esse é o primeiro desejo que a pessoa precisa ter. Patrícia, obrigado. Gente, não tenha vergonha de buscar ajuda. E alimente essa esperança, mas levante a bunda e vai fazer, não fica só esperando. E vale lembrar, segue a Patrícia, acompanhe o trabalho dela, é um trabalho excelente, para que vocês possam aprender muito com ela também. E não se esqueçam do nosso canal do YouTube, de seguir, ativar o sininho para chegar, sempre que tiver vídeo novo, chegar para você, e seguir o nosso Instagram, que lá tem textos, tem vídeos e fotos onde a gente explica e leva conteúdos para vocês. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar com a gente, por ter ensinado. Eu gostaria de ficar aqui conversando, mas a bateria não ia dar. A gente ia gravar uns 5 episódios só nossos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço o convite e a troca foi ótima. Eu acho que enriquece sempre. Então, gratidão. Gratidão, Patrícia.